As Forças Armadas exercem importante papel na sociedade brasileira. Seus militares têm a missão de defender a República e os poderes constituídos. Para que os pilares de hierarquia e disciplina sejam assegurados dentro delas, entra em ação a primeira instância da Justiça Militar da União. Para celebrar essa atuação, neste ano comemoramos 100 anos da criação das Auditorias Militares, a primeira instância da JMU. Durante esse século de história, a Justiça Militar da União tem acompanhado as mudanças políticas e sociais do nosso país. São inúmeros os processos de relevância histórica para o Brasil que foram julgados na primeira instância dessa justiça especializada. Em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros da Força Expedicionária Brasileira combateram na Itália contra as tropas do Eixo. A Justiça Militar esteve presente quando 2 auditorias foram criadas e transferidas a bordo de um navio da Marinha Americana para a Itália em outubro de 1944, onde permaneceram por cerca de um ano. Nesse período, as auditorias militares eram deslocadas pelo território italiano de acordo com a necessidade de diligências e instruções de processos. Dentre os 271 processos distribuídos, o crime de deserção foi o responsável pelo maior número de julgamento em primeira instância, além de homicídios dolosos e culposos. Ocorreram ainda crimes que resultaram em penas de morte, que foram convertidas posteriormente para 30 anos de prisão. Outro processo marcante foi a revisão criminal, que reconsiderou não aplicar os benefícios da lei de anistia a um ex-coronel, líder da guerrilha de Três Passos, detido por incitar luta armada. Ele foi condenado por tentativa de subversão da ordem política e social à época. Em 1996, militares do Exército foram acusados de estarem envolvidos na captura de um extraterrestre na cidade mineira de Varginha. O caso ficou conhecido como o ET de Varginha. Um livro publicado por ufólogos citava a participação dos militares na captura e transporte do extraterrestre. Após dias de interrogatório, foi apurado e esclarecido que as informações eram fictícias e que nenhum dos militares citados teria participado do suposto fato. Mais recente na história do país foi a condenação de controladores de voo da aeronáutica. Os militares foram acusados de motim durante uma crise no controle de tráfego aéreo, ao promoverem paralisações em vários aeroportos do país para reivindicar a modernização dos equipamentos, a desmilitarização do setor e a gratificação salarial. O caso, que ficou conhecido como o apagão aéreo, gerou atrasos e cancelamentos de voos, ocasionando filas em aeroportos por todo o país. Além do julgamento de crimes militares ocorridos no nosso país, as auditorias possuem jurisdição sobre crimes praticados por militares brasileiros em território estrangeiro, como, por exemplo, em missões de paz da ONU ou em outros países para onde os militares das Forças Armadas são frequentemente enviados. Caso ocorra, será conduzido na competência da primeira instância, em uma das auditorias militares localizadas em Brasília. Desde a sua criação, a Justiça Militar do Brasil já esteve organizada em juntas, conselhos mistos e conselhos de guerra. Mas foi em 30 de outubro de 1920 que ela foi organizada e distribuída em todo o país por meio do Decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária e Processo Militar. A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunscrições militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, e possuem atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares que estão previstos em lei por meio de seus conselhos de justiça. Eles funcionam da seguinte forma. Os conselhos são formados por um juiz federal da Justiça Militar da União e por 4 oficiais das Forças Armadas.
Os órgãos da primeira instância da JMU têm jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica e aos civis que atentarem contra estas ou contra os seus integrantes em razão da atividade militar. Em cada auditoria, um membro do Ministério Público Militar trabalha na defesa dos interesses públicos gerais e das Forças Armadas. O juiz federal dirige o serviço da Auditoria Militar, presidindo o Conselho de Justiça. Os Conselhos de Justiça são de duas categorias, permanente e especial. O permanente é competente para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Nessa categoria, há um rodízio de juízes militares a cada 3 meses. E o especial é responsável pelo julgamento de oficiais, exceto os oficiais generais, que são processados diretamente no Superior Tribunal Militar. No Conselho Especial, cada processo tem a sua composição e seus membros devem ser de hierarquia superior ao posto do militar que está sendo processado. Não apenas os civis, mas também os militares que praticarem delitos em conjunto com civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal da JMU. Desde sua criação, ocorreram várias mudanças estruturais de distribuição das auditorias nas circunscrições judiciárias militares. A última foi em 1992, com a Lei 8.457, que organizou as auditorias militares da forma como elas se encontram hoje. Atualmente, a primeira instância possui 38 juízes federais e mais um como juiz auxiliar da Corregedoria da JMU. São 19 auditorias militares distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A segunda, São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. A quarta, Minas Gerais. A quinta, Paraná e Santa Catarina. A sexta, Bahia e Sergipe. A sétima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A oitava, Pará, Amapá e Maranhão. A nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A 10ª, Ceará e Piauí. A 11ª, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. E por fim, a 12ª, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Como você pode ver, a Justiça Militar da União trabalha para assegurar a hierarquia e a disciplina para o exercício legítimo da atividade militar. É por isso que o centenário de criação das auditorias é um marco importante para a JMU, pois representa sua contribuição para o avanço do país e de todos os brasileiros.